Cidadão saiu na frente na campanha eleitoral de 2012, promovendo entrevista com os partidos políticos de Pasto. Esse projeto inovador tem como protagonistas os alunos do segundo ano do Colégio Del Rey. Nessa primeira etapa foram entrevistados representantes dos partidos que apresentaram suas propostas para a próxima gestão, visando conscientizar e informar a população das diretrizes da campanha dos mesmos. Agradecemos a parceria com o Colégio Del Rey, com a Expansão Mobiliária, com a MUV e a Câmara Municipal. Assista na íntegra as entrevistas, divulgue essa ideia e aguarde o debate com os candidatos. Afinal, um cidadão consciente é um eleitor consciente. Representante Vladimir Pedroso, do PSC, para essa entrevista. Essa entrevista terá 8 perguntas, com tempo máximo de 1 minuto e meio. Passos convive com sérios problemas sociais. Os moradores de rua e as crianças sem atividade são alguns desses problemas. Na área infantil, temos o Estado Municipal, que tem infraestrutura para acolher esses jovens, porém está abandonado. Os moradores de rua ocupam algumas áreas públicas, e isso é sério. Quais os projetos do seu partido em relação a esses problemas sociais? Bom, em relação aos problemas sociais de Passo, um dos grandes problemas de Passo é a falta de trabalho. Porque a pessoa tendo trabalho, ela vai edificar a sua vida, vai ter poder de compra, vai poder fazer as coisas que ela necessita, ela vai ser autossuficiente. Consequentemente, ela não vai ter problema de doença, certo? Não vai ter vários outros problemas que ela teria se ela não tivesse um trabalho. Porque o trabalho edifica o homem. Então, por isso que o nosso trabalho é voltar, nossa visão é voltar para o trabalho. Sabe-se que as campanhas eleitorais ganham e perdem espaço na mídia a cada eleição. Em 2012, qual será o meio de divulgação mais utilizado? Bom, o TRL inibiu muito as campanhas, em relação à parte visual e tudo, poluição visual, essas coisas todas. Então, vai ser mais aquele trabalho corpo a corpo, com o eleitor, o trabalho de resultados. Sabemos que Passo hoje nós temos 4 candidatos a prefeitos, 2 não puderam, por causa da legenda, completar a legenda. Então, vai ser um trabalho de corpo a corpo, porque o tempo pela televisão é mínimo, e o povo hoje ele quer ter esse contato com o candidato. Em meados de 2011, passou pela Câmara Municipal um projeto para que Passo tivesse 17 vereadores. Vocês, em nome do partido, concordam com esse número e por quê? Não, em relação ao número de vereadores, é em relação ao número de habitantes da cidade. Eu acho que quando completar 200 mil habitantes na cidade, pode ter até muito mais vereadores, mas que sejam realmente representantes do povo, certo? Então a visão que a gente tem em relação ao número de candidatos, para nós não tanto faz quanto tanto fez. O importante é o trabalho que cada um pode realizar. Porque hoje em Passo, infelizmente, os candidatos a vereadores, eles ganham naquela certa região, por exemplo, os colégios eleitorais, tipo Santa Luzia, PEN, que são os maiores colégios eleitorais de Passo, mas eles não desenvolvem um trabalho nos outros bairros. Eu ganhei, fui ali, então eu vou trabalhar ali, certo? Então, a visão dos candidatos é muito pequena em relação a isso. Também devido à grande falta de conhecimento do candidato. Tem muitos candidatos que são semi-analfabetos. Isso é muito difícil para o povo. Mas escolaridade não é, aquele cara é muito bonzinho, ele precisa ganhar porque ele é bom. Não é só isso. O líder ele tem que trabalhar, porque chega aqui na Câmara, o que vai acontecer com ele? Vai ter que estudar leis, vai ter que legislar. Para legislar tem que saber. Um dos grandes problemas da atualidade é a formação de mão de obra especializada. Qual a proposta do seu partido para essa questão, bem como para a geração de empregos na cidade? A preparação da mão de obra é muito importante. Isso aí em qualquer centro. Hoje o Brasil sofre com uma falta de preparação de mão de obra. Passos, o estado inteiro. Há 10 anos atrás eu desenvolvi um trabalho chamado curso pedreiro de acabamento. Muitas pessoas achavam ridículo isso. Mas todos que fizeram curso
uma média de 500 pessoas, todos eles estão trabalhando hoje. Por quê? Porque hoje a construção civil é a quarta economia mundial, né? Ela está precisando de mão de obra especializada. Então, o grande problema da mão de obra não ser especializada é o grande número de acidentes de trabalho também. Porque às vezes você vai fazer um trabalho, você não sabe trabalhar, como uma construção civil, né? Que é o meu forte, né? Eu posso identificar isso. Muitas pessoas se acidentam e isso gera um monte de pessoas encostadas no INSS também, né? E tem muitas pessoas que entram, ficam 6, 7 meses dentro de uma empresa, depois elas vivem de seguro-desemprego, né? Então isso é muito ruim. Sabemos que nessa eleição alguns partidos seguirão a ideologia de lançar um número máximo de candidatos à Câmara, ou se lançarão somente aquele com clara chance de vitória. Quais dessas ideologias vocês seguirão? Em relação a números máximos de candidatos, isso aí independe, porque tem certas pessoas que elas ganham 200, 300 votos, tem gente que faz 2 votos, tem gente que faz só o voto dele, né? Então o número máximo é importante para a legenda, por quê? Porque a legenda ela precisa de 5.400 votos, talvez tenha modificado, para eleger um candidato. Então se a legenda, por exemplo, a legenda que nós estamos hoje, né, são 66 candidatos. Esses 66 eles vão somar votos para aquele que mais tem condições de ganhar. Então é importante ver, ter essa visão, porque as pessoas acham assim que está lançando muito candidato, está lançando isso, aquilo, mas tem um número certo. O TRE ele não permite determinadas coisas, né, porque a gente está entendendo melhor agora sobre a legislação, né? Em relação aos candidatos. Tem candidatos, por exemplo, não sabe assinar o nome, né? Analfabeto. É muito difícil ele entrar, certo? Então, o número máximo que pode ter de candidatos depende do volume da legenda. Por exemplo, hoje nós somos 10 partidos aliados, né? Aí nós colocamos só 66 candidatos. Esses 66 candidatos, eles vão eleger 1 ou 2 candidatos, né? No mais 3. Né? Isso é importante para a legenda, por quê? Para formar uma bancada dentro da Câmara. Se você tiver um número maior de candidatos daquela legenda, vai formar um número maior de bancada que vai poder votar as leis que o povo tanto necessita. Na área da saúde, observamos nos PSF e UPA uma demora no atendimento devido à grande procura da população e também pela falta de médicos. Que solução o partido propõe para esse problema? O problema da cidade hoje é que ela praticamente já está ocupando todo o espaço que uma prefeitura pode ter, né? O executivo hoje ocupa praticamente 60% da folha, né, de pagamento do município, né? E tem muitas pessoas desocupadas. Eu achava que o mais importante dentro de uma prefeitura, né, seria fazer um plano diretor para edificar as pessoas que estão lá dentro. Por quê? Muitas pessoas que estão dentro da prefeitura hoje são pessoas indicadas, elas foram indicadas, depois fazem um cursinho dentro da prefeitura, aí vão ficando, e elas querem um emprego, elas não querem crescer dentro da prefeitura. Então é a falta de profissionalismo das pessoas. Eles querem cumprir horário, como essa semana eu tive no São Lucas ali, na hora da negócio de vacina e tudo, né? Aí chegou lá e falou assim, só vou atender até às 11. Entende? Tinha uma fila quilométrica lá, por causa desse problema da gripe que está dando na cidade. Então, a profissionalização da mão de obra é importantíssima, certo? Por quê? Porque as pessoas têm que fazer com mais desejo, com mais isso, com mais aquilo. E muitas pessoas que estão ali naquele setor, elas são deslocadas para aquele setor. Ou porque não se dão bem politicamente com o candidato, com o prefeito, tudo. Aí eles pegam e deslocam ela de local. E elas vão para aquele local, assim, meio indignadas, né? Então, acontece muito isso dentro do poder público. Tem que ser feito um plano diretor e as pessoas têm que crescer dentro daquilo que fazem. Em 2 anos, o passo registrou um aumento significativo no número de ocorrências policiais, entre elas homicídios, roubos e furtos. Quais são os fatores desencadeadores desse fato? Na visão do seu partido, o que deve ser melhorado na segurança pública? Eu trabalho há 13 anos como voluntário na PAC. Acho que as pessoas hoje elas precisam entender que esse fator não é um problema somente do poder público.
né? Por quê? As pessoas hoje elas têm que construir pontes ao invés de muros, né? Então, se elas não construir as pontes, elas não vão chegar naquelas pessoas. E muitas pessoas têm medo de ajudar essas pessoas e de designar aquele tempo que elas têm para essas pessoas. Essa semana mesmo, um dos recuperantes que saiu da PAC veio me procurar para trabalhar. Falou: "Seu Vladimir, eu não quero voltar para a droga, eu quero arranjar um trabalho para sustentar minha família." Eu sei que ele tem muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, de fumar maconha desde os 7 anos de idade, drogas e etc. Está preso boa parte da vida dele, tem 30 anos, está 20 anos preso, certo? Mas isso eu acho que é um problema também da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar em relação a isso, tem que dispor do seu tempo e não somente ficar falando sobre o problema, né? Porque se você ficar em casa, obviamente eles vão te assaltar lá, mas se você estiver junto do problema, você vai poder dar uma ideia, ter uma solução, como vocês estão me indagando aqui. Então, a prática é muito importante para que isso se resolva. Em qual segmento, saúde, educação e cultura, seu partido irá investir mais? Por quê? Por exemplo, nós coligamos com um partido, então nós não temos tanto poder de fogo em relação a isso. E também o nosso partido não é um partido de barganha, sabe? Muita gente que coliga com um partido maior, um partido que está na cabeça de chave, sabe? Ele quer um trabalho dentro da prefeitura, quer se beneficiar. Então, o nosso partido não é um partido certo. Então, a nossa visão em relação a isso é apoiar aquilo que os partidos fazem. Mas quando chega na hora de executar aquilo, as promessas de campanha são fatos. Ali todo mundo, vamos no oba-oba, vamos na onda, né? Tá todo mundo assim, né? Para nós, a gente sabe que lá na frente nós podemos ter uma decepção em relação aos nossos líderes, certo? Então, a nossa visão em relação a isso é o trabalho. Nós queremos que as pessoas tenham trabalho, porque as pessoas tendo trabalho, elas têm poder de compra, elas têm poder de estudar, têm dinheiro para comprar suas coisas, têm alimentação, e barriga vazia não faz sucesso, não. Então, nós estamos juntos, mas no futuro, os líderes dessa época agora, se eles quiserem filiar no partido para fazer uma visão diferenciada, ideológica e tudo, aí a coisa muda. Senão, nós vamos ficar sempre no pato peru em passo, né? Infelizmente, é o que acontece há muitos anos aqui, certo? Então, é isso aí. Declaramos o termo das perguntas e abrimos um tempo de 3 minutos para a sua conclusão. Bom, eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão falando, mas eu acho que deveria haver mais prática na parte de vocês. Por quê? Porque a prática é um fato. Se a gente só pensar, a gente não consegue nada. Nosso corpo é físico, ele tem que promover movimentos, né? A física, todo mundo conhece, né? Estuda, né? Se a gente não chegar lá, nós não vamos promover o trabalho. O trabalho é importante, né? Executou o trabalho? Não fiz. Então, pensar, indagar, perguntar, é muito importante isso. Mas nós não somos um país dos sentados dos últimos dias. Nós temos que ser um país dos santos dos últimos dias. Isso é importante. Aí a pessoa está ali, vai atrás daquilo que tem que ir atrás. Vai, procura, mete a cara, indaga, porque a corrupção está solta. Todo mundo sabe. É que o povo está dormindo, então o povo tem que acordar. Nós temos que ser chacoalhados, nós temos que ser mais idealistas e lutar pela posição política. Política não é algo que se faz em paz. Política é muito bonito, política é de encher os olhos. Se a gente for voltar lá na Grécia, lá atrás a gente vai ver que isso que nós fazemos aqui não é política, é politicagem. Mas a gente tem que ir devagar. Quando eu comecei com o Partido de Paz, a gente começou com 20 candidatos. Eu tentei entrar em outros partidos, eles não deixaram eu entrar em outros partidos. Daí eu consegui um partido para mim entrar, que é o PSC. Através de projetos idealizados, certo? Aí o PSC achou que isso é importante. E até hoje eu continuo. Mas eu quero que outras pessoas me substituam, certo? Porque não adianta, vai um tempo que a gente vai cansando. O grande problema dos políticos hoje é que eles vão cansando e eles vão entrando para a corrupção.
só eu faço, ninguém me ajuda, ninguém isso, então eu vou tomar vantagem sobre isso, e acaba se corrompendo, né? Então vocês que estão aí indagando, se filiem no PSC, nós temos uma escola de líderes, certo? Façam o trabalho que vocês têm que fazer. Do lado interno desse CD tem um certificado, quem filiar e fazer, aí nós sabemos que realmente vocês têm um futuro pela frente. Obrigado. Obrigada.